Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Na pandemia assistimos inúmeras mudanças. Algumas, certamente na pós-pandemia ou na pandemia melhor controlada, não resistirão ao novo normal. Porém, outras continuarão ou até mesmo serão reforçadas. Vamos ver algumas. Uma delas será a migração da economia tradicional para a economia de pouco contato. Isto é, para a low-touch economy, que vem a ser um mercado sem degustação, sem provação de roupas, ou ainda sem demonstração de produtos devido às medidas de segurança e restrição. O desafio será, então, oferecer a melhor experiência de compra com o menor contato possível, o que será uma mudança e tanto para o pessoal de trade marketing. Uma outra mudança, e que já vinha antes da pandemia, que veio para ficar, é o ambiente digital com o crescimento do omnichannel, isto é, da multicanalidade, e o desafio será aperfeiçoar o sistema de entregas que, na verdade, durante a pandemia, foi o campeão das reclamações. Outra mudança, especialmente causada pela geração de milênios, centênios, isto é, o pessoal entre 18, 35 e 38 anos, é a preferência por produtos e marcas locais, ou da sua região, estado, cidade, porém envolvidas em causas e com ações que confirmem esse apoio e envolvimento. O desafio para as empresas será praticar o que informa. Então, não bastará o discurso, aquelas frases politicamente corretas nos quadrinhos de missão pendurados nas paredes das empresas ou em seu material publicitário. Não bastará. No novo normal, a transparência será um fator de credibilidade e assim de audiência e compras. Claro que nessa relação de mudanças que irão se reforçar na pós-pandemia, não posso deixar de valorizar a proteção ou a busca do capital de giro. O capital de giro, como dizem os economistas, durante a pandemia tornou-se o rei, sob os mais justos motivos. E sobre esse assunto, vimos sim gestores tomando decisões, reverificando seu core business, liquidando ativos sem retorno, analisando o giro dos seus estoques, seja de matéria-prima, seja de produto acabado, revendo sua estrutura organizacional, reduzindo níveis organizacionais e assim por diante. Definitivamente, estou convencido que essas mudanças serão incorporadas à rotina de gestão e não apenas como uma experiência, uma doce lembrança que foi praticada nos momentos de crise. A crise nos trouxe um enorme aprendizado e este será o seu legado positivo. Na pandemia também vimos os gestores de empresa inovadores, bastante inovadores, experimentando formatos até então negligenciados, quebrando paradigmas como o trabalho remoto, confiando mais em seus colaboradores, em sua equipe. Muito bem, e vimos, com a explosão dos canais eletrônicos, bem como o pânico gerado pela crise, uma ênfase crescente, praticamente permanente, sobre o preço, envolvendo o uso excessivo de promoções e descontos. Algumas promoções e descontos talvez tenham sido até mesmo desnecessárias, visto que o consumo daquelas mercadorias e marcas se daria normalmente. A McKinsey, em recente publicação, nos alerta sobre isso. E como sabemos, o uso do cachimbo entorta a boca. E na pós-pandemia, ou na pandemia melhor controlada, o uso excessivo e por tempo prolongado de descontos e promoções provavelmente deverá estar deteriorando margens, a futura necessidade de investir e até mesmo o fluxo de caixa, caso o volume de vendas esperado não esteja ocorrendo, transformando então esses segmentos de negócios muito próximos a commodities e, sobretudo, desposicionando marcas, seus atributos, suas personalidades, pois preço é também, como sabemos, um poderoso fator de posicionamento. E, somando tudo isso, claro, perdendo valor. Na verdade, tantos recursos direcionados ao preço e descontos
deveriam ser destinados para atividades de construção ou atualização das marcas para desenvolver pontos de diferenciação. Ora, se desviamos tantos recursos para preços e descontos, é porque nossas marcas não estão apresentando vantagens competitivas sustentáveis capazes de criar e manter a percepção de valor dos consumidores. Então, é urgente desenvolvermos vantagens competitivas baseadas em competições fora da área de preços. Claro que isto é também um baita desafio, até porque construção ou atualização de marcas, diferentemente de promoções de preço, tem pouco impacto visível sobre vendas a curto prazo. Isto é, não geram fluxo de caixa. E aí, como fazer? E eu respondo, ora, usando a criatividade e menos a mesmice de descontos e promoções. Por exemplo, há empresas que nesta pandemia protegeram suas marcas convencidas que numa crise ter clientes fiéis, e isto é uma das vantagens que a marca proporciona, é uma boa estratégia para ter caixa. E o que elas fizeram? Elas produziram um bom conjunto de lives contando histórias das suas marcas e produtos, contando histórias e curiosidades sobre o lançamento de novos produtos, sobre os produtos campeões. E enquanto a live corria, o cliente ia comprando pelo QR Code. Claro que com alguns descontos, promoções específicas para a live. Ora, isto chama-se geração de caixa no curto prazo. Teve live, nós assistimos, vocês assistiram, que foi assistida por mais de 3 milhões de pessoas. Imagine então quantas pessoas compraram. Isto foi uma exceção, claro, foi uma exceção. Mas há outros exemplos, bons exemplos, talvez mais modestos, porém com maior número de marcas que transformaram suas consumidoras pregadoras, isto é, aquelas que são fãs da marca, em vendedoras informais e assim também gerando caixa no curto prazo. Então, meus amigos, minhas amigas, concluo que ao tratarmos das dificuldades de geração de caixa geradas pela crise, devemos ter o cuidado de não estarmos jogando fora a água de banho juntamente com a criança. Como sabemos, o capital de giro pode ser obtido ou construído de inúmeras maneiras e de forma ágil. Porém, a construção de uma marca é longa, é custosa, é difícil e, por vezes, exige um bom bocado de sorte. Em algumas classes de produtos, como roupas, moda, por exemplo, as várias marcas concorrentes não são distintas para a maioria das consumidoras. Isto é, o que uma coleção apresenta, outra, sua concorrente, destinada ao mesmo público, também faz. Então, onde está a diferença? A diferença está na marca e no seu posicionamento. E aqui, então, eu me lembro da Nielsen em seu insight Dinâmica de Consumo Recalibrada no Mundo Alterado pela Covid-19, e que nos informa, eu vou ler aqui, conforme os horizontes se estendam, os consumidores vão valorizando cada vez mais as conexões com marcas em que confiam e que mostram que se preocupam com eles e suas comunidades. Então, meus amigos e amigas, eu concluo que o posicionamento da marca e assim a percepção da consumidora sobre o seu valor desempenham um papel crítico permanente e oferecem bem mais que promoções e descontos. A verdade verdadeira é que os negócios e os investidores reconhecem há um bom tempo que as marcas são os mais valiosos ativos da empresa. Então, por que não proteger esses ativos? Por que não fazê-los trabalhar a favor da empresa num momento de crise? Por que
desposicioná-los, desgastá-los com descontos, promoções e mais descontos por tanto tempo? Meus amigos e minhas amigas, a única forma de dominar mercados é possuir marcas dominantes ou marcas que estejam se preparando para esse desafio. Descontos e mais descontos, promoções sob os mais curiosos pretextos e por longo tempo, certamente não as preparam para isso. O desafio agora, passada a pandemia, ou ela estando melhor controlada, será restaurar os relacionamentos da marca. E o posicionamento é a prioridade crítica para isso. Muito bem, meus amigos, era isso que eu gostaria de lhes apresentar. Tenham um bom dia. Até mais.